Quem são os diáconos? Quais qualidades se esperam deles? Que tipo de serviço eles prestam? Este é o assunto de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, é com gratidão que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até o final do programa para que você possa também aprender junto conosco nesta aula para a glória de Deus. Nós estamos dando prosseguimento à nossa revista do terceiro trimestre de 2023, edição Jovens, com o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. E a lição de hoje é a lição de número 6. Ela vai ser ministrada no dia 6 de agosto de 2023. As lições aqui no canal são gravadas com antecedência. Inclusive, essa lição vai pro ar no dia 22 de julho ainda, mas ela vai ser só ministrada no dia 6 de agosto. E o tema é qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração, tá? É uma oração inicial, não é a oração que eu vou apresentar as causas, que você coloca aí, faz o pedido de oração nos comentários, mas uma oração para que Deus possa conduzir esse programa mais uma vez, para que Ele ilumine a minha mente, a sua mente, para que possamos ter compreensão do que vamos aprender aqui na aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento eu apresento a minha vida diante da Tua presença. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa, Senhor querido, Senhor amado, ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Peço que o Senhor ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender. E juntos possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender nessa lição. Peço ao Senhor que nos dê um programa, Senhor querido, abençoado. Que o Senhor tire os impedimentos, Pai querido, também ao mesmo tempo, ó Deus querido, toda a distração, para que possamos absorver ao máximo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através desse estudo, desta lição. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, vamos para o nosso texto principal. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Resumo da lição. Servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 8 a 13. E eu quero colocar na tela para junto lermos esse texto. Vamos lá? Do mesmo modo, deixa eu colocar aqui na Almeida Revista Corrigida. Tá. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé e uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldicentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Bom, esse é o texto aí da nossa leitura bíblica em classe. Atenção, quero deixar uma recomendação para vocês aqui, já que nós estamos tratando sobre o diaconato, eu tenho aqui uma lição que foi dada no ano de 2021 e nós tratamos disso nas lições bíblicas adultos. E tem um assunto muito bom, pertinente nessa lição. Eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar, na verdade, esse vídeo aí na tela final para que você possa assistir, tá? Para que você possa tirar também ensinamentos, porque vai concluir, né? Vai complementar, vamos dizer assim, a aula de hoje. Então, não deixe de assistir esse vídeo também. Interação. Isso aqui é para os professores, você que é um professor, você pode saber o que vai se tratar a aula, mas você também, que é um aluno, tem entendimento como é que vai discorrer, tá? Sobre o que vai ser tratado aqui. Queridos professores ou queridas professoras,
Vamos aprender sobre o serviço dos diáconos, destacando sua importância na igreja e sua natureza espiritual. Não é apenas um serviço comum, é um serviço com natureza espiritual. Será explicado que os diáconos são servos que atendem às necessidades dos outros, assim como auxiliares do rei ou responsáveis por servir uma refeição. Isso aqui é interessante porque a mesma palavra era usada para um garçom, por exemplo, naquele tempo. Então, só para você entender que eram auxiliares do rei ou responsáveis por servir uma refeição. Será ressaltado que a diferença entre o presbitério e o diaconato está no ministério da palavra, que é atribuído ao pastor da igreja. Isso não significa que os diáconos não devem saber manejar a palavra no sentido de conhecer as escrituras como qualquer membro deve conhecer. Agora, o ensino, a transmissão do que a palavra diz para a igreja estava na mão dos presbíteros, ou seja, dos pastores da igreja. Porque senão alguém pode assistir essa lição e pensar, e até mesmo os jovens que estão sendo ensinados em classe, então quem não tem um cargo de pastor não precisa se preocupar com a palavra. Muito pelo contrário, é preciso se preocupar com a palavra para aprender, para praticar. Agora, o pastor ele vai transmitir o ensinamento. Agora, a pessoa ela tem o dever de estudar a palavra de Deus para ela aprender também e poder colocar em prática. E isso não é diferente com o diácono, no caso. Os alunos devem compreender a relevância do ministério diaconal e suas qualificações semelhantes ao presbítero, reconhecendo que os diáconos são servos que prestam serviço essencial à igreja. Na verdade, o diaconato ele é um ministério. E ministério é uma prestação de serviço. Então nós temos que entender isso, porque há muitas pessoas que acham que a posição de um diácono é uma coisa assim inferior. Errado. Tem pessoas que Deus chamou para essa posição na sua obra e nem adianta colocar ele como um presbítero, como um evangelista, como um pastor, porque ele não vai desempenhar um bom trabalho. Simplesmente porque o ministério que Deus chamou ele para exercer na sua obra, a prestação, tudo que fazemos na obra de Deus é uma prestação de serviço. Uns estão na área da pregação, outros estão na área de pastorear, outros estão na área da assistência social, outros estão em outra área, departamento de união feminina, departamento de família. Então, cada um vai permanecer naquilo que Deus chamou. O diácono pode ser que haja pessoas que passem pelo diaconato e Deus tenha algo com ele além. Mas tem pessoas que Deus chamou ele apenas como diácono. Aí alguém diz, mas isso é um cargo inferior. Não é. É honroso estar servindo a Deus da mesma maneira que um pastor está servindo dirigindo, um pregador, um ensinador, Deus que chamou alguém para o ministério do ensino, está fazendo. Cada um fazendo o melhor que pode dentro daquilo que Deus chamou. Então não tenha o diaconato como uma coisa inferior, porque não é. Objetivos da lição: mostrar o perfil do ministério diaconal. Nesse primeiro tópico vamos falar da origem dos diáconos, um duplo ministério, bispos e diáconos. No segundo tópico, compreender as qualificações morais dos diáconos, diferença determinante, da mesma sorte e complementando o rol. E no terceiro tópico, discutir a atuação das mulheres no diaconato. Esse vai ser um tópico um pouco difícil, por quê? Porque vai existir uma divergência de interpretações. Quando chegarmos lá, você vai entender. Diaconisas? Uma pergunta. Esposa dos diáconos? Aí é um tópico, tá? Vamos para a nossa introdução. Na lição anterior, estudamos as instruções dadas a Timóteo para a ordenação dos bispos, que eram os pastores também. Anciãos ou presbíteros, que eram os pastores locais, responsáveis pela direção das igrejas e pelo ensino do rebanho. Então eles estavam dirigindo, bispos ou presbíteros ou anciãos ou pastores, estavam dirigindo e ensinando o rebanho. Nesta lição estudaremos a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, o diaconato. Uma coisa interessante aqui é que nós também não podemos ver o diaconato como um degrau para prosseguir, para chegar ao pastor. Porque ministério não é plano de carreira.
Nós precisamos compreender isso. Não é porque uma pessoa um dia foi levada a auxiliar de trabalho, depois é levado, ou cooperador, algumas igrejas usam uma nomenclatura diferente, dá um nome diferente, chama de obreiro, auxiliar de trabalho, cooperador, aí vai levado ao diaconato, que essa pessoa fica na expectativa de ser consagrado a um pastor. Porque às vezes o ministério que Deus chamou ele para exercer é o diaconato. Entenda, a melhor coisa a fazer é ficar na posição que Deus nos chamou. Se Deus nos chamou numa posição, devemos permanecer naquela posição, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele é o dono da obra, ele é o Senhor, ele é soberano. A vontade que deve prevalecer é a vontade de Deus. Então, quem começa no ministério deve começar a orar e perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Para que ele não se encha de expectativa, de esperança. Já estudamos na lição passada, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Esse excelente tem a ver com a obra, porque naquele tempo a perseguição era muito grande, e quando um homem se dispunha a atender o chamado para ser um pastor, para ser um presbítero, era uma coisa muito relevante, porque, ao contrário, muitos poderiam querer dizer: eu não quero isso, eu vou ser perseguido, eu vou ser rejeitado, eu vou ser escarnecido, mas havia pessoas dispostas a assumir o chamado. Então, a vontade que há no coração das pessoas, de acordo com o texto, não é uma vontade apenas própria, é um desejo que arde da ação do Espírito de Deus na vida daquela pessoa, para que ela venha desejar aquele ministério. Eu estava num lugar, no dia que eu estou gravando essa lição, eu estava num lugar, eu havia pregado, né? Eu preguei pela manhã num lugar, e depois da pregação houve uma conversa, né? Que um jovem, ele desejou, e é até bom porque é pertinente com a aula, ele falou assim: eu quero ser pastor. Aí um pastor pegou esse jovem e falou assim: tá bom, então você vai sair comigo, eu tenho aí umas visitas para fazer e você vai comigo. Aí foi na primeira casa, orou por uma família, aí saiu para uma segunda casa, aí orou também, aí quando chegou na terceira, que falou: agora a gente vai para tal lugar, o jovem disse assim: ah não, pastor, eu vou para casa porque eu tô cansado. É assim que é a vida de pastor? Então, às vezes, as pessoas têm um entendimento da posição só daquela pessoa que tá lá na frente, que todo mundo está pronto a respeitar a autoridade que Deus colocou nas mãos dele, mas não reconhece o trabalho daquela pessoa. Não é fácil ser um pastor, principalmente dirigente de filial ou de congregação, ou pastor ou presidente. Então é bom que a pessoa saiba, tem uma realidade. Seria muito bom que o ministério pudesse, a liderança da igreja pudesse colocar à prova, no sentido de levar pessoas que dizem: eu sinto desejo, vambora comigo, e poder estar ali naquele dia a dia, naquela rotina. E aí muitos iriam dizer: não, mas não foi isso que eu pensei que seria um pastor. Eu não imaginei o ministério pastoral dessa forma. Então a pessoa só vê aquele momento na frente do templo, né, na frente da igreja, né, na frente do povo, mas não sabe os bastidores, aonde o pastor tem que ir, o que o pastor tem que fazer, que hora que o pastor vai dormir, entendeu? O momento que o telefone do pastor não para de tocar, coisas desse tipo. Então, almejar o episcopado era uma coisa que vinha de Deus, não é um desejo humano. Então, não necessariamente o diácono, o ministério diaconal, ele vai seguir. Deus pode ter chamado uma pessoa apenas para ali, e ele será um excelente diácono, tá? Nessa lição estudaremos a respeito do segundo ofício, como eu disse. Veremos que a principal distinção entre o presbítero e o diácono é que ao primeiro é dada a tarefa de ensinar a igreja. Volto a dizer, você vai ver Estevão pregando, que é uma maravilha. Deus usando poderosamente o diácono Estevão, numa pregação expositiva. Ele expôs desde o Antigo Testamento até o momento, falando de Cristo. Então, um homem cheio de conhecimento da palavra. Isso não impede que, por ser diácono, não possa conhecer as Escrituras. Filipe mesmo, tá aí, nós temos aqui no canal um programa chamado Entendes Tu que Lês, que é uma frase que Filipe pergunta, né? Filipe chega pro eunuco e pergunta para ele: entendes tu que lês? Então é importante termos isso na nossa mente.
os diáconos, havia diáconos que tinham conhecimento. Agora, ensinar a igreja era parte dos pastores. A igreja. Estou falando de pregação na rua. Estou falando de ensino para a igreja, tá? Enquanto o segundo, ou seja, o diaconato, é dada a missão de cuidar de questões temporais, como assistência aos necessitados nos moldes da experiência vivida pela igreja em Jerusalém. Tá aí Atos 6, do 1 ao 6, tem ali quando é falado sobre como deveriam ser os homens que deveriam ser separados para cuidar dessa parte. Consideremos, contudo, como esse ministério auxiliar apresenta variações ao longo do tempo, de acordo com a realidade da igreja. Então, o que o comentarista está dizendo é que ele vai demonstrar durante a lição que há uma modificação de funções. Inclusive, nesse vídeo aqui que eu digo que você deve assistir, há um tópico que vai tratar um ponto de um tópico onde vai se mostrar algumas das atividades dos diáconos dos dias atuais. Então é importante que você assista, porque vai complementar a sua ideia em relação ao assunto dessa lição. Tópico 1, o ministério diaconal. 1. A origem dos diáconos. Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, como já foi dito, Atos 6, do 1 ao 6. Na igreja liderada pelos apóstolos, Atos 1, 12 a 26, 2, 41, 42. Sob a direção de Tiago, irmão de Jesus, Atos 15, 13. Lucas narra que, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1, e eu vou colocar o texto na tela para que leiamos juntos. Vamos lá? Texto na tela. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, tá? Isso se deu pela conversão de judeus de fala grega. Então havia judeus que falavam grego, tá? Que fez reproduzir no seio da igreja cristã uma divergência que já existia no mundo judaico. Era um certo divisionismo entre judeus nativos que falavam aramaico, tá? Aqueles que eram nativos do local falavam aramaico, a língua corrente de Israel na época, e os judeus não nativos que haviam se helenizado e falavam a língua grega. Talvez você pergunte assim, pastor Mário Luna, mas por que os judeus naquela época falavam o aramaico? Por causa da influência também quando eles foram para o cativeiro babilônico. O aramaico tinha a ver com essa língua. Então, no Novo Testamento, ainda havia pessoas que falavam aramaico. Haviam judeus que falavam aramaico. Mas haviam judeus que tinham sido influenciados pela cultura grega e falavam grego. Então, é por isso que é dito no texto da Bíblia, né, como eu coloquei para vocês aí, ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, então, por um crescimento, por pessoas aceitarem a Jesus, no meio desse crescimento veio pessoas de fala grega, judeus que falavam grego. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Foram os gregos, os judeus com fala grega que se levantaram para reclamar, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E uma coisa que é interessante se ressaltar, porque foi dito aqui, tá? Voltando aqui para vocês, ó. Isso se deu pela conversão de judeus de fala grega, que fez reproduzir no seio da igreja cristã uma divergência que já existia no mundo judaico. Os judeus sempre tiveram, né, divisão, né, não queriam contato com pessoas de outras culturas, outros povos. E quando eram judeus de uma outra fala, eles acabavam sendo vistos de uma maneira diferente. Então aquilo que se via no dia a dia, no judaísmo inclusive, começou a acontecer dentro da igreja. E aí houve a necessidade de se tomar uma decisão, que é justamente a instituição dos diáconos. Era um certo divisionismo, como disse, entre judeus nativos, que falavam aramaico, língua corrente em Israel, e os judeus não nativos que haviam se helenizado e falavam a língua grega. De acordo com Lars Richard
escritos rabínicos indicam que a igreja de Jerusalém havia adotado o sistema judeu de ajuda aos pobres, que envolvia tigela dos pobres e a cesta dos pobres. Essa tigela dos pobres, o que era isso? A primeira era uma distribuição diária de comida fornecida aos necessitados. Então essa tigela dos pobres, todo dia havia uma distribuição de alimentos. Muito bem. E a segunda, que era a cesta dos pobres, ela era uma distribuição semanal de comida, roupas para as famílias pobres. Então havia duas distribuições, uma diária e uma semanal, tá? Só para vocês poderem compreender do que se trata. Então nessas distribuições, os judeus de fala, as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo deixadas de lado. As viúvas dos judeus de fala, que falavam aramaico normal, nativos, não estavam sendo esquecidas. Mas as viúvas de fala grega estavam sendo desprezadas, ou seja, esquecidas. E aí houve uma reclamação. Os apóstolos, então, precisaram agir para resolver esse problema interno. Atos 6:1. Nós aprendemos que problemas são para serem resolvidos. Muitas vezes as coisas pioram porque não se toma uma atitude. O problema está ali, diante de nós, e nós vamos deixando para lá. Vamos procrastinando. O que é isso? Jogando para frente. Deixando para lá. E aí o que vai acontecer? A coisa vai se agravar. Então eles viram uma necessidade, já que a igreja é o corpo de Cristo, formada de membros, e esses membros têm que andar em unidade. Se estava havendo divisão por causa de uma situação, eles foram e resolveram fazer algo para poder dar solução àquilo que estava acontecendo. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de instituir 7 varões como assistentes ou auxiliares para servirem às mesas. Enquanto os dirigentes espirituais, os apóstolos, que estavam na frente, cumpriam integralmente o ofício que lhe cabia, que era essencial para a vida da igreja: perseverar na oração e no ministério da palavra. Isso nós tiramos de onde? Do texto. Deixa eu colocar o texto aqui na tela para você. No versículo de número 4 diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então os apóstolos tomaram a decisão de não ficar envolvido com a distribuição de alimentos para os pobres, porque isso ia tirar o tempo deles de se dedicarem ao ministério da oração e da palavra, que era importante também. Então nós vemos aqui algo interessante. De um lado, um ministério de assistência para socorrer os necessitados, diáconos. Do outro, um ministério também de assistência, mas não tem a ver com alimentos, mas sim com a questão da oração e do ensino da palavra. Eles oravam para ter ali a vida, a comunhão com Deus, estudavam, aprendiam a palavra, mas ao mesmo tempo tinham que ensinar. Tudo era ministério, todos eram ministério. Ministério da oração, ministério da palavra, ministério também, o serviço de estar ali distribuindo alimentos, servindo à mesa. Eram ministérios. Não havia questão de ser mais ou menos importante. Havia questão de haver funções diferentes, de acordo com aquilo que foi estabelecido. Então isso aqui é importante salientar, frisar. Qual a lição principal que nós aprendemos nesse primeiro ponto do tópico 1? Em Jerusalém, os primeiros diáconos surgiram devido a uma disputa entre judeus nativos e de fala grega, tá? 7 homens foram escolhidos para cuidar das viúvas, permitindo que os apóstolos se dedicassem à oração e ao ministério da palavra. Essa função era vital para a igreja da época. Essa lição principal faz parte do infográfico que eu disponibilizo gratuitamente, que é um resumão contendo as lições principais, tá, de cada tópico, e você pode baixar esse infográfico indo na aba comunidade. Pastor, como é que eu faço isso? Basta você descer na descrição desse vídeo e o primeiro link que você vai encontrar é o da aba comunidade. Clicando, você vai ser levado para a aba comunidade. Ah, pastor, ainda estou com dificuldade de achar.
No canal aqui foi gravado e disponibilizado recentemente. Tá aí esse vídeo que tá aí com a cor amarela escrito assim: como se inscrever, ser membro e acessar a aba comunidade para baixar os PDFs do canal. Não só os infográficos, mas os PDFs das aulas também e do Entende Tu Que Lês. Então, foi gravado recentemente. Se você tiver dificuldade, você procura esse vídeo que você vai poder baixar, saber como fazer para ir para a aba comunidade. E mais um detalhe que eu não posso esquecer. Você vai precisar entrar na aba comunidade e ir rolando a tela. Lembrando que, por exemplo, geralmente eu disponibilizo a aula no canal, só que ela é disponibilizada quase aí mais de 15 dias antes. O que vai acontecer? Outras publicações vão sendo publicadas e ela vai descendo, descendo, descendo. Tem vezes que tem 40 publicações na frente dela. 45 publicações na frente dela. Aí a pessoa desanima, desiste, diz: ah, não tá aqui. Tá. Mas tem muita coisa na frente. Por quê? Porque o canal publica aulas com antecedência. Então você tem que ter um pouquinho de paciência, vai descendo, que você vai encontrar com certeza, seja o infográfico, seja o PDF das lições gratuitamente. Aí o infográfico você clica e baixa automaticamente. E os PDF das lições você vai clicar, vai ser levado para o meu site, você vai descendo até a parte de baixo da página e lá vai ter os botões para você baixar. Pastor, eu desejava baixar de outra maneira, tudo no único lugar. Seja membro do canal. Na descrição tem aí o link para você ser membro do canal. Você pode escolher um plano mensal, trimestral, semestral ou anual. No anual você tem quase R$60 de desconto, daí R$10, simbolicamente não dá R$1 por cada PDF que é feito aqui no canal. Então é uma forma de você contribuir com o meu Ministério de Ensino. Ah, pastor, eu não tenho condição. Então baixe gratuitamente, divulgue o canal, se inscreva também, ative o sininho das notificações e continue orando por nós, que nós precisamos. 2. Um duplo ministério. Esse é o tópico 2. Embora Lucas não use o substantivo diáconos, aquele que serve como um título para identificar os 7 varões eleitos pela igreja de Jerusalém, é consensualmente admitido que ali se deu a instituição dos diáconos. Então, quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, em momento nenhum ele usa a palavra diáconos no original. Só que entende-se que pela função, pelo trabalho que eles estavam desempenhando, ali estava sendo feito a instituição. Ou seja, estava se inaugurando o ministério diaconal, tá? Só para você compreender. Mesmo porque o termo grego diaconia, serviço ou atendimento, está presente no versículo 1, enquanto o verbo diaconeu, servir, aparece no versículo 2. Em ambos os casos, a referência está ligada a servir as mesas. No versículo 4, o termo diaconia, serviço, volta a aparecer. Agora, contudo, na expressão ministério da palavra. Então, você vê que servir a Deus através de ensinar a palavra, no caso para os pastores, é uma diaconia. É uma prestação de serviço. Mas também servir as mesas, no caso, naquela época, né, cuidar das viúvas, atender às necessidades, também era uma diaconia. Então, são serviços diferentes realizados para o mesmo reino e para o mesmo Senhor. Isso é importante. Assim, são 2 ministérios ou serviços distintos. O principal de servir a palavra e o auxiliar de servir as mesas. Agora entenda, principal não é por causa de dizer que a pessoa que está é melhor do que a que está como diácono, tá? Mas a questão da necessidade, né? Precisa-se ter a questão do ministério da palavra. É fundamental ter o ministério da palavra. Veja que antes de ter o ministério diaconal, já havia o ministério da palavra e a igreja estava funcionando, estava ali nos seus primeiros tempos, né? Começando naquela época, mas ela estava funcionando. Então, é nesse sentido de ser um ministério
um serviço principal, porque a palavra ela tem prioridade, mas isso não faz com que o presbítero ou pastor seja melhor do que o diácono no sentido de importância para Deus. São serviços diferentes, prestados para o mesmo Deus, dentro do mesmo reino, mas que tem ali prioridades diferentes. Mas não as pessoas, e sim o que é feito. Aí alguém diz, é por isso que eu quero ser pastor, para mim poder estar fazendo um serviço com uma prioridade diferenciada. Mas precisa ter chamado. Não basta querer ser. É preciso que Deus tenha chamado para que você possa ser equipado com aquilo que Deus te chamou. Se Deus não chamar, as pessoas não são equipadas com até mesmo dons necessários para que ela realize aquela obra. Ela se chamou. E aí passa a ser uma coisa que realmente não vai trazer nenhum desenvolvimento e a obra vai ficar até com debilidades, né? A obra vai ficar até comprometida, porque alguém está no lugar onde Deus não chamou para estar. É por isso que precisamos sempre buscar a vontade de Deus. Um duplo ministério estava estabelecido, realidade que seria reproduzida nas demais igrejas do Novo Testamento, né? Então, em outras igrejas aconteceria a mesma coisa. A síntese é, tanto presbítero quanto diácono são servos, diáconos. Presbíteros, que na época era a mesma coisa que pastor, mesma coisa que ancião, mesma coisa que bispo, tá? E os diáconos, todos são servos, diáconos. No sentido comum do termo, todos são, tá? Prestadores de serviço. Contudo, o primeiro serve a palavra, o segundo as mesas. Em outros trechos do Novo Testamento, o mesmo vocábulo grego vai aparecer com sentido amplo, servos, e com sentido específico, ofício diaconal. Então, entenda que uma coisa, havia pessoas na igreja primitiva que prestavam serviço e é dito sobre a questão de estarem ali realizando uma diaconia, prestação de serviço, tá? Mas eles não tinham ali o cargo de diácono. Eles não tinham ali sido o ofício diaconal, tá? Mas existia aquelas pessoas que faziam o trabalho e estavam separados como diácono. E isso aqui, alguém vai falar assim, é por isso que se eu estou fazendo um trabalho de diácono, por que eu não posso ser levado ao diaconato? Porque nem sempre, necessariamente, não é porque uma pessoa está fazendo um serviço que necessariamente ele precisa ser separado para o ministério, porque às vezes não é uma questão do ministério, não é uma questão de realmente ele ter aquele... Ele está prestando um serviço por necessidade da obra, mas não é bem aquilo que foi chamado, ele é chamado para fazer aquilo. Então, o Novo Testamento vai ter vezes que ele vai falar do trabalho num sentido amplo, e vai ter vezes que ele vai falar do trabalho no sentido restrito, ofício diaconal, como veremos no tópico 3 desta lição. Lição principal, a instituição dos diáconos em Jerusalém envolveu 2 ministérios distintos, servir a palavra e servir as mesas. Os diáconos são servos com função auxiliar de assistência material, enquanto os presbíteros cuidam do ministério da palavra. E eles são auxiliares por quê? Porque o pastor tem seus auxiliares. Então, os diáconos estavam ali para auxiliar o pastor, tá? 3. Bispos e diáconos. Como já vimos, Paulo instituiu presbíteros nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Éfeso foi uma delas, Atos 20, versículo 17. Inclusive, é nessa igreja que quando Paulo está falando lá na cidade de Mileto para se despedir, ele vai falar que quem constituiu eles como bispos foi o Espírito Santo de Deus. Então não é uma coisa que a pessoa escolhe. Eu provo para vocês, biblicamente, que é importante mostrar isso. Tá dando aula para jovem, de repente o jovem tá cheio de sonho, pensando, e aí de repente começa a alimentar na cabeça um desejo que lá na frente ele vai descobrir que realmente não é aquele o chamado. Então é importante mostrar isso. Deixa eu mostrar aqui Atos capítulo de número 20, se não me falha a memória, versículo de número 28, é isso mesmo. Glórias a Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Quem constitui? É um desejo humano apenas? Claro que não. É vontade de Deus, está aqui, bem claro. Paulo, foi dito aqui que Paulo levantou presbíteros, mas ele levantou presbíteros de acordo com a vontade dele, ele fez isso com orientação de Deus.
Ele fez isso respeitando a vontade de Deus. Aqui está escrito, ó, olhai por vós e por todo o rebanho. Ele está falando com os bispos, né? Os presbíteros, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Inclusive, bispo aqui como sinônimo de pastor, porque quem apacenta é pastor. Então você vê que é um termo intercambiável. Uma hora aparece como presbítero, outra hora aparece como bispo, outra hora aparece como ancião, outra hora aparece como pastor. Era a mesma posição, o mesmo ofício, tá? E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então tá dizendo como é que era feita essa questão, né? E havendo por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aí quando chega em Atos, Paulo vai dizer, no mesmo livro de Atos, no capítulo de número 20, no versículo de número 28, ele vai dizer que o Espírito Santo é que constituiu. Deus usou o apóstolo Paulo e aqueles que lá estavam para reconhecer o ministério para a igreja, mas o chamado quem deu foi Deus. De igual sorte foram ordenados diáconos, como se vê na carta aos Filipenses, na qual Paulo saúda a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então os diáconos se tornou um ofício também. Filipenses 1:1. Vê-se, portanto, que os ministérios locais foram constituídos por bispos ou presbíteros, responsáveis por dirigir e ensinar a igreja, e por diáconos auxiliares para as questões administrativas ou temporais, conforme a necessidade de cada comunidade. É por isso que hoje nós temos aí a organização desses ministérios de forma diferente. Tem igrejas que tem diácono, tem até auxiliar de trabalho que está ali ajudando, é um auxiliar, depois vem o diácono, depois vem presbítero, evangelista e pastor. Mas tem igrejas que não trabalham assim. Tem igrejas que só tem diácono e presbítero, porque na visão deles, presbítero é pastor. Então não é que esteja errado, cada uma usa a nomenclatura que mais ela acha conveniente para aquele ministério. Se tem só diácono e presbítero, não está errado. Se tem diácono, presbítero, evangelista e pastor, amém. Se tem diácono e pastor só, amém também, não há nenhum problema. Tem aqueles que estão ali prontos para o trabalho do dia a dia e tem aqueles que estão prontos para apacentar e ensinar a igreja. Lição principal. Paulo instituiu presbíteros e diáconos nas igrejas que fundou em suas viagens missionárias, incluindo Éfeso e Filipos. Os presbíteros eram responsáveis por dirigir e ensinar a igreja, enquanto os diáconos cuidavam das questões administrativas ou temporais. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba Comunidade aqui no canal, e eu não vou mais explicar porque eu já expliquei anteriormente quando eu falei ali do infográfico. Então você já sabe como fazer. O link está na descrição do vídeo para a aba Comunidade. Clique, vá para a aba, desça, vá descendo. E você vai encontrar a postagem com certeza, em nome de Jesus. Tópico 2, as qualificações dos diáconos. Então, primeiro nós falamos da instituição e agora nós vamos falar das qualificações dos diáconos. Diferença determinante. Qual é ela? Entre as qualificações dos presbíteros, pastores locais, e dos diáconos há uma diferença determinante. A aptidão para ensinar, que somente é exigida dos bispos. 1 Timóteo 3:2. Isso não quer dizer que o diácono não possa ter essa aptidão por causa do chamado que depois vai aparecer, que já está ali. Deus já chamou, mas ele está cumprindo o preparo, está se preparando até chegar a parte de ser um presbítero, ou até mesmo um pastor, ou até mesmo um pastor presidente. Mas o diácono não é que ele não tenha, né? Não é que não tenha o diácono a necessidade de saber manejar a palavra de Deus. Só que a função de ensinar a igreja foi dada para os presbíteros no Novo Testamento. Hoje nós sabemos que, às vezes, algumas igrejas, reconhecendo o chamado na palavra de alguns que ainda estão no diaconato, tá? Eles permitem que essa pessoa venha pregar
tá? A palavra de Deus, ou até participar num culto de ensino dando uma palavra, porque entende-se que ele tem o ministério também da palavra. Mas isso vai de igreja para igreja. Nós não vamos entrar aqui na questão, porque tá certo, porque tá errado, porque nós vemos Filipe, nós vemos Estevão, sendo homens que tinham sido separados para o ministério diaconal e tinham um conhecimento bíblico muito grande. Mas não é porque um diácono tem um conhecimento muito grande bíblico que ele vai se achar melhor, mais importante. Eu vou dizer uma coisa muito séria. Tem o pastor presidente da igreja, ou pastor dirigente de congregação ou de filial. Como pastores, nós reconhecemos. Se eu estivesse dirigindo uma igreja nesse momento, não estou, eu sou um pastor apenas auxiliar, tá? Mas eu reconheceria, poderia ter na igreja onde eu estava pastoreando, muitas pessoas que tivessem muito mais conhecimento do que eu, bíblico. Mas o pastor sou eu, seria eu. Então eu não preciso me preocupar, porque por mais... Deus não vai dar porque a pessoa tem conhecimento. É um chamado específico. Presidir, liderar, e acabou. Então pode ter na igreja pessoas que conheçam muito mais, que estudem muito mais, que orem muito mais, mas o pastor é o pastor. Nós não podemos ficar com essa guerrinha de, não, porque o pastor, tem gente ali que ora mais do que o pastor. E daí? Não, porque o pastor tem que ser o padrão. Ei, tem pessoas que têm um ministério de intercessão. Interceder é para todos, mas existem pessoas com ministério de intercessão. Ele vive a vida para interceder, para orar, para buscar por outras pessoas, para buscar pela vida dele. Então, o pastor, ele tem outras atividades também. Ele precisa ser um homem de oração, mas talvez ele não seja um homem de oração no nível dessa pessoa que tem especificamente um ministério de intercessão. E aí você vai falar, mas onde está escrito que alguém tem ministério de intercessão? Não está escrito, pode até nem estar escrito desse jeito, mas você vai ver exemplos. No Novo Testamento havia uma viúva, quando foi levado ali Jesus para ser apresentado, ela servia ao Senhor com jejuns e oração. Ela estava ali dentro de uma intercessão. E tem outros casos mais na Bíblia. Então nós precisamos entender que não tem que ficar medindo um com o outro. Apenas faça aquilo que foi colocado nas suas mãos. E pronto, só isso. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Inclusive, eu acredito, deixa eu dar uma olhada aqui, antes de... Deixa eu colocar logo o texto na tela enquanto isso. 3:2. 3:2, tá. Tá aqui. Mas eu acredito... Deixa eu só dar uma olhada. Tá. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não tem o apto para ensinar em relação aos diáconos. Somente aos bispos ou presbíteros. Nesse caso. Então não tem esse apto para ensinar para os diáconos. E é aí que nós entendemos que essa é uma qualificação para os pastores, para os presbíteros, tá? Isso reforça o que foi dito. O pastor é responsável por dirigir e ensinar a igreja, contando com o auxílio direto do diácono, a quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, né? Como nos assuntos do templo, na arrecadação de finanças, de donativos, na assistência aos necessitados, e isso pode variar de acordo com o ministério, de acordo com a igreja, tá? Qual é a lição principal? Presbíteros. Pastores e diáconos têm funções distintas. Pastores ensinam e lideram a igreja, enquanto diáconos atuam em tarefas administrativas e assistência material aos necessitados. E aqui tem uma questão muito importante. Se alguém está exercendo o ministério pastoral, dirigindo uma igreja, tá? Ou sendo pastor presidente de uma igreja, ele precisa saber ensinar. Ele tem que ser apto para ensinar. É um dever dele ensinar. Fica difícil alguém estar na frente da igreja e não ser apto para ensinar. Porque há um problema aí. Se um pastor não está apto para ensinar, como é que ele vai conduzir o rebanho? Como é que ele vai apacentar o rebanho? Porque apacentar o rebanho não é ter alguém que abra o templo, faça culto, ele esteja presente. Não, é ele ensinar. O ensino é a parte fundamental do ministério pastoral. Então, pessoas que são separadas para o presbitério, evangelistas, pastores, eles precisam estar aptos para ensinar.
o diácono, ele precisa ser alguém que conheça as escrituras. Não necessariamente ele tem que ser apto para ensinar, mas ele tem que ser um homem que possa falar sobre, explicar a palavra, como qualquer membro deve saber explicar a palavra. Pelo menos é o que se espera, né? As pessoas conheçam as escrituras, não no sentido de ter que ensiná-las, mas no sentido de poder pregar, né? O poder viver, tá? Agora, os pastores, presbíteros, evangelistas, eles devem ser aptos para ensinar. E aí fica difícil. Se a pessoa está exercendo e não está apta, fica difícil. 2, da mesma sorte. Essa é uma palavra, né, para mostrar o seguinte: assim como houve as qualificações dos presbíteros, tudo que foi exigido dos presbíteros também está para os diáconos, com exceção do apto para ensinar. Ao começar essa sessão relativa aos diáconos com a expressão da mesma sorte, Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros. Acabou. Ah, pastor, mas eles não estão ensinando a palavra nem dirigindo a igreja, mas se espera o mesmo padrão. A honestidade refere-se ao estrito cumprimento de suas responsabilidades e deveres em todos os âmbitos, certo? Não deve ser admitido ao diaconato quem tenha negócios mal resolvidos. O diácono precisa ser um homem de palavra, não de língua dobre. Ou seja, alguém em quem se pode confiar no que se diz. Imagine um diácono que inventa histórias, que mente. Como ele pode ser diácono? Ele não pode. Ele lida com situações que exige dele que ele não seja alguém de língua dobre. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Imagine alguém que está lá recolhendo os recursos, recolhendo ofertas, e seja alguém que tenha duas palavras. Fica difícil. Ele está ali com uma responsabilidade. Então ele precisa ser uma pessoa que se confia no que diz. A expressão não dada muito vinho costuma suscitar muita discussão, tá? Isso aqui realmente é bem complicado, porém nós entendemos, inclusive como pentecostais, que o vinho não traz nenhum benefício. A embriaguez não combina nem com o ministério, nem com a vida cristã. Apesar de ter muitas discussões, vai ter gente que vai entrar no campo que realmente o vinho era uma parte cultural para os judeus. Eu já sei que vai entrar nessa questão, e realmente era cultural mesmo dos judeus, porém nós não temos esse hábito, nós não temos esse costume, nós não temos essa cultura, e a Igreja de Cristo, nós entendemos que isso não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Quantas pessoas aí sendo prisioneiras do alcoolismo? Então como é que nós vamos ceder à bebida alcoólica? De forma nenhuma. Então, tem discussão? Tem discussão, mas está resolvido na questão, nós como igreja, né, principalmente pentecostais, Assembleia de Deus, está resolvido. O emprego do advérbio de intensidade muito é invocado por alguns intérpretes como uma concordância de Paulo com o uso moderado de bebida alcoólica. Alguns entendem que Paulo está dizendo, pode beber de forma moderada. A pergunta é, para um povo que estava acostumado com a questão da bebida, do vinho, é uma coisa. Imagine um povo que não vem dessa cultura, não tem essa questão. Eles defendem isso. Entendemos e vemos até no Antigo Testamento essa questão de vinho, tudo bem. Porém, nós, como igreja, não temos isso. Nós não aderimos isso de forma nenhuma. Aí ele vai dar uma explicação sobre essa questão de alguns verem que pode beber de forma moderada. Isso, contudo, destoa do conselho do próprio apóstolo quanto à abstinência do vinho, Efésios 5,18, 1 Coríntios 6,10. Quando Paulo chega na sua carta à igreja de Éfeso, e ele diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, precisamos entender o seguinte aqui também, eu preciso pontuar isso. Quando Paulo fala disso é porque tem um monte de gente que veio do paganismo. Agora é cristão. Você não vai ter uma mudança de conduta automaticamente. Precisa haver ensino da palavra para que nós vamos aprendendo. E ao aprender, nós vamos deixamos de lado aquela vida, aquela conduta. Abandonamos aquela conduta. Muito bem. Uma vez que nós aprendemos, aos poucos vamos abandonando aquela conduta.
Só que Paulo sabia que eles estavam no lugar onde tinha festa do Deus do vinho. Então, o Deus do vinho era cultuado por aqueles que não serviam ao Senhor. E aí, uma vez que tinha a festa do Deus do vinho, Paulo está advertindo a eles que o vinho só trazia embriaguez, domínio. Porque Paulo usa isso aqui para mostrar um comparativo. De um lado, uma pessoa embriagada está dominada pelo vinho. Do outro lado, uma pessoa cheia do Espírito Santo está dominada, guiada pelo Espírito Santo. Então Paulo diz assim, ao invés de vocês ficarem se embriagando e sendo dominado pelo vinho, pela idolatria, pelas orgias sexuais que tinham nessa festa, regadas de bebida, de muita comida, porque a gente usa o termo glutonaria para os nossos dias, pode até dizer, é comer demais. Mas no tempo bíblico, glutonaria não era só comer demais. Muito pelo contrário, glutonaria era uma festa regada de bebida alcoólica, comida e orgia sexual. Por isso que era pecado. Porque comer demais vai fazer mal pra você. Só isso. Você vai passar mal, vai ter indigestão. Porque se a gente entrar nesse campo de comer demais ser pecado, aí você tem um monte de coisa que a gente toma que não deveria tomar, né? Pessoal, refrigerante, algumas coisas que não poderia, seria pecado e não é isso. Então a glutonaria no tempo bíblico, é por isso que você precisa buscar o significado da palavra no tempo bíblico, não nos nossos dias. Porque se você buscar nos nossos dias, você vai errar na interpretação. Você tem que buscar no tempo bíblico. No tempo bíblico, isso tinha a ver com festas pagãs, onde tinha bebida, comida e orgias sexuais. Então, é por isso que Paulo vai dizer, se abstenha. Deixe isso pra lá. Porque senão as pessoas começam novamente a se embriagar e voltam para a velha vida. As velhas práticas. E não deixam com que Deus trabalhe. Por isso que Paulo também mostra, e o comentarista bota aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Deixa eu colocar na tela para vocês, 6:10. Paulo falando sobre a vida que eles tinham antes, tá? É 6:10, não é 10:6. 6:10, tá. Ó, ele diz assim, ó. Não erreis, nem devassos, nem os idólatras, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos. E aqui tem a recomendação. Nem o quê? Bêbados. Pessoas que viviam embriagadas. E por que elas viviam embriagadas? Não era só uma questão de bebida apenas. Mas elas viviam embriagadas porque estavam também participando dessa questão de bebida e de orgias. Da prática pagã, adoração a outros deuses, e uma das formas de adorar os outros deuses era praticando o ato sexual com as prostitutas cultuais. Então, o apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso, tendo conhecimento de tudo isso, ele vai ensinar ao povo que eles não podiam viver uma vida assim e mostra que bêbados, pessoas dominadas pela bebida, não herdarão o reino de Deus. Prática. Aí alguém vai dizer, mas eu vou conseguir beber sem me embriagar. Aí a gente entra em outras partes que tem a ver com aquele que é mais frágil, com aquele que é mais fraco. Aí Paulo vai falar disso em Romanos, capítulo 14, mais ou menos. E ele vai dizer, você não pode fazer uma coisa aonde venha trazer escândalo para o seu irmão. Imagine você que se acha um pouco forte, quer fazer alguma coisa e daqui a pouco o outro está seguindo o seu mesmo caminho e por causa da minha liberdade, que eu digo que eu tenho liberdade, eu estou levando o outro a pecar. Mas nós da Assembleia de Deus, por exemplo, ou igrejas pentecostais de forma geral, nós não somos adeptos e não abraçamos essa questão da bebida alcoólica. Nós não bebemos justamente porque nós concordamos que a bebida não traz nenhum benefício. Eu creio que você pode passar essa questão, esse assunto, por 2 versículos da Bíblia. Você não vai poder dizer que está tomando bebida alcoólica para a glória de Deus e muito menos vai poder dizer que está tomando em nome de Jesus. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façai qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E Colossenses 3:17, tudo que fazei por obra ou por palavras, né, o texto resume nisso, fazei em nome de Jesus. Você não pode dizer. Então, não é uma coisa que serve para o cristão. Por isso, considere-se que ele estava se referindo a um vinho não fermentado.
não embriagante. Aí o comentarista traz que a possibilidade era Paulo estava falando de um vinho não embriagante. E ainda assim, recomendada a moderação em função das práticas pagãs da época que consentiam em glutonaria. Lembrando que glutonaria não era só comer. Práticas pagãs tinha muito mais a ver com a orgia sexual e com a embriaguez, tá bom? Comer demais não tá no campo de pecado. Glutonaria pode até ser comer demais hoje, mas naquele tempo não era só isso. Muito pelo contrário. Nossa conduta prudente sempre é de abster-se de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Qual é a lição principal aqui? Diáconos devem seguir padrões semelhantes aos presbíteros. Honestidade, responsabilidade, confiabilidade, moderação. Deve abster-se de qualquer aparência do mal. Completando o rol. Vamos lá. Assim como os presbíteros, diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. Entenda, uma pessoa pode ser dominada pelo dinheiro, amar o dinheiro, desejar apenas o dinheiro. Então, isso é uma armadilha para o ministério. Para qualquer cristão, mas imagine alguém no ministério diaconal, lidando com dinheiro no sentido de recolhimento, e também liderança de igreja, pastor, presbítero, de forma nenhuma, tá? Contentamento e moderação são fundamentais para nos livrar de toda ambição ou desejo imoderado por bens ou riquezas. Nós não podemos ser dominados por desejo que nos leve a praticar coisas para alcançar bens materiais. Na verdade, os bens materiais nunca podem ser o motivo da nossa vida, a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida como cristãos é as coisas que são de cima e não as que são da terra. Precisamos trabalhar, precisamos do sustento, do pão de cada dia, sim, mas não vivemos à luz disso. Isso são apenas recursos que usamos enquanto estamos aqui nessa terra. Que, o trabalho, o valor financeiro é usado para 3 coisas. Primeiro, nos sustentar. Segundo, ofertar e devolver o dízimo para a obra do Senhor. Terceiro, para ajudar o nosso próximo. Sabe por que muitas pessoas se voltam para fazer campanhas, orar, pedindo a Deus mais recurso financeiro e muitas vezes, acabam não tendo resposta e as coisas não funcionam? É porque Deus conhece a intenção do coração dela. Ela está preocupada apenas com ela, ou no máximo com a sua família, esposa e filhos se houverem. Mais nada. Ela nem preocupa-se em ofertar para a obra de Deus, em devolver dízimo, ou então só devolve o dízimo, não se importa com a oferta, não tem um coração generoso, não tem um coração liberal, não entende que a obra vai sendo realizada, materialmente falando, através desses recursos. Nós não ofertamos por causa da obra necessitar. Nós ofertamos em gratidão, por gratidão a Deus, por honra a Deus. É diferente. Reconhecimento que a terra é dele e ele nos beneficiou nos deixando usar a terra que é dele. Então nós fazemos isso em reconhecimento, por honra, por gratidão. Agora, a consequência dessa gratidão vai ser o uso desse dinheiro através da administração do pastor, da igreja, e aí precisa ser uma terra realmente fértil, no sentido de você saber que aqueles recursos são bem administrados, e aí o pastor vai estar administrando aqueles recursos. Então isso é uma outra situação, é uma outra coisa. Então nós precisamos entender essas 3 coisas, essas 3 finalidades. Sustento nosso, devolver o dízimo e ofertar na obra de Deus e ajudar o nosso próximo. Ah, mas a igreja tem recurso, ela que deve ajudar. Não, você individualmente também deve ajudar. Você também deve socorrer. Não é só a igreja como instituição, não. Você também. Agora, se você não quer fazer, você não é obrigado. Você não tem obrigação. Você não é obrigado a dar a oferta. Você não é obrigado. Você não quer fazer? Tudo bem. Você não quer fazer. Biblicamente, você deveria estar fazendo aquilo ali agradável a Deus. Você não quer entregar a oferta, você só dá o dízimo, devolve o dízimo, não quer entregar a oferta e também não quer ajudar ninguém, tá? Mas não espere que Deus vai investir recurso financeiro na sua vida se você é uma pessoa que cobiça dinheiro. Deus nunca vai fazer isso. Deus vai permitir que pessoas que sejam generosas tenham recurso financeiro. Ah, mas tem muita gente que não serve a Deus e tem recurso financeiro. Ué, mas quem foi que disse pra você que foi Deus
quem trabalhou e moveu a mão para dar. A terra tá aí. As pessoas vão trabalhar e vão conquistar. Tem gente que vive para conquistar riqueza, bens materiais. E aí elas vão ter bens materiais. Só que essa é a finalidade de nós estarmos na presença de Deus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida? Conquista de bens materiais? Claro que não. Então o não cristão tem isso como objetivo de vida. Mas esse não deve ser o nosso objetivo de vida. Prioridade de vida? Jamais. Nossa prioridade de vida precisa ser termos uma vida com Deus, anunciarmos a palavra de Deus, podemos captar recursos através do nosso trabalho, sim, claro, isso é óbvio, mas nós não vivemos à luz disso, senão nós vamos ser dominados pelos bens e pelas riquezas. Paulo enfatiza isso no versículo 9 a 12 do capítulo 6 de 1 Timóteo, especialmente no versículo 10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eu vou colocar esse texto na tela aqui. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Nós já viemos aqui em primeira carta de Timóteo, mas não lemos aí. Vamos ler a partir do versículo 9, só para você ver a orientação que Paulo vai dar na carta pastoral a Timóteo. Já que nós estamos falando das cartas pastorais, vamos lá. Tá. Inclusive, mais abaixo, né, ele vai dizer 7. Porque nada trouxemos para esse mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, Paulo está dizendo, se você tem o necessário, não fique assim frustrado. Não impede que você vá tentar conquistar, mas não viva à luz disso. Mas os que querem ser ricos, e hoje nós estamos vivendo numa situação assim. Você entra aqui no YouTube, vira e mexe, tem uma propaganda falando para você, quer ganhar muito dinheiro? Quer mudar a tua vida? Quer ter uma estabilidade? Quer conquistar um carro como esse? Tem gente que vai lá, aluga o carro. Deixa eu botar a tela grande aqui. Vai lá, aluga o carro, faz o vídeo e você acha que o carro é dele. Vai lá, tira foto, filma na frente de uma mansão e você acha que a mansão é dele. Não é dele. Ele foi lá, tá? Pega um bolo de dinheiro, bota lá para poder chamar as pessoas, para poder desejar isso. Paulo está deixando uma advertência aqui, já naqueles dias. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Existem pessoas aí extremamente endividadas porque entram nessas situações e depois não tem como sair. Preste atenção, não se engane, não existe dinheiro fácil. Vira e mexe, aparece alguma propaganda aqui mesmo no YouTube. Aonde há esse aplicativo que só de você ficar vendo vídeos, imagem, você vai ganhar dinheiro. Olha quanto eu já ganhei, ela mostra na tela. 100 mil, 200 mil, 300 mil. Você acredita nisso? É claro que isso é mentira. É claro que isso é engano. Ainda que tenha uma página de gente gravando, dizendo, não, eu consegui. É óbvio que ninguém vai ganhar dinheiro apenas com isso. Você acha que se realmente essas pessoas ganhassem dinheiro fazendo isso, elas iam dizer para outras pessoas, já que elas querem ganhar o quanto mais? É óbvio que não funciona assim. Então Paulo está advertindo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Amando dinheiro, abandonaram Jesus e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí olha o que Paulo diz para Timóteo, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, uma vida de acordo com o projeto de Deus, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Deixa essas coisas, abandona essas coisas. Larga essas coisas, ainda tenho 12 aqui. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Por quê? Paulo está falando isso. Porque pessoas que estão buscando riquezas, elas ficam embaraçadas. E elas acabam abrindo mão da sua fé. Porque elas começam a amar o dinheiro. E não tem compatibilidade de dinheiro e Deus nesse sentido. Não dá para dividir a adoração de Deus com o dinheiro. As pessoas sempre vão ceder e vão amar o dinheiro e vão abandonar a Deus.
E aí ela tem um trabalho, e aí tudo bem, ela pode fazer uma hora extra, mas daqui a pouco ela tem uma oportunidade, vai fazendo mais horas extras, e ela vai vindo menos no templo, e vai aumentando as horas extras, e aí ela vai dizer assim, ah não, mas o meu orçamento não tá dando. Mas aí você, se fosse fazer uma análise do orçamento dela, você vai ver um monte de coisa sendo supérfluo. E aí ela vai fazendo aquilo, vai virando uma bola de neve, e daqui a pouco ela não tem mais tempo pra nada. E quando vê que não, ela tá esfriando na fé, e quando vê que não, ela tá abandonando a presença de Deus. Por causa da ganância pelo dinheiro. Achando que vai conseguir conciliar as duas coisas. Nunca vai conseguir. O dinheiro é colocado na Bíblia como um Deus. Então, principalmente um pastor, um presbítero, um diácono, se entrar por esse caminho, vai entrar por um caminho de destruição. Qualquer crente. Mas esses que estão ali com uma responsabilidade com o ministério, vão entrar por um caminho de destruição. Outra recomendação semelhante à dos presbíteros diz respeito à vida conjugal e à liderança da família. A expressão marido de uma mulher não é apenas uma reprovação à poligamia, mas também ao divórcio e ao novo casamento fora das hipóteses bíblicas de exceção. Aqui tem uma outra discussão. Há igrejas que não aceitam essas hipóteses bíblicas de exceção, né? Quando esgotadas todas as possibilidades de reconciliação. Ou seja, esgotou todas as possibilidades, aí usa-se essas hipóteses bíblicas de exceção. Quais são elas? Eu não vou ler. Uma é o adultério, tá? E a outra é o abandono do descrente. Se a parte descrente abandonar, a outra parte poderia constituir novamente, refazer a sua vida. Mas tem igrejas que não aceitam nem o adultério, tá? Porque esgotou todas as possibilidades, mas às vezes a pessoa que adulterou foi embora. Mas mesmo assim ela não aceita e também não aceita o abandono. Aqui no abandono entra também aquela questão de pessoas que acabam entrando pra a vida errada, né? E aí bota em perigo a família, né? E aí o casamento acaba, entra aqui. Ou então também pessoa que é espancada, mulher que apanha do marido direto, e aí não tem mais jeito também, às vezes, entra nessa cláusula de exceção também. Porém, muitas igrejas não entendem assim, acham que não deve ser assim, então aqui também é outro assunto de discussão. Não vou entrar nisso aqui, porque cada ministério tem sua forma de ver e não vou ser eu que vou definir isso aqui. Se a sua igreja tem a maneira de ver de acordo, não aceita? Amém, siga assim. Tem igrejas que acham que não tem como você querer botar ordem na casa aonde não está na nossa mão, não está na nossa liderança, então a gente não tem como fazer. Então, há quem ache que tem aí hipóteses bíblicas de exceção e tem gente que acha que não, tá? Mas, de qualquer maneira, poligamia e o divórcio não devem fazer parte nem do ministério do presbítero, nem do pastor, nem do evangelista, nem de ninguém. Apesar que tem essas cláusulas de exceção e às vezes se buscou todos os recursos e não se chegou a um acordo e infelizmente tem casos que acabam acontecendo isso. Porém, a gente não vai entrar no mérito porque esse não é o assunto da lição de hoje. Paulo inclui os diáconos a recomendação de que guardem o ministério da fé em uma pura consciência. Devem estar convictos de sua salvação em Cristo. Tá no ministério, tem que estar convicto. Diácono, presbítero, pastor, evangelista, e não terem nenhuma culpa que possa lhe abalar a fé. Porque às vezes a pessoa cometeu alguma coisa e fica carregando uma culpa. E a consciência dele acusando. Então ele precisa estar bem com Deus, com a sua vida bem resolvida. Somente homens que tenham todas essas qualificações e forem primeiro provados, ele precisa ser primeiro provado, e atestados como irrepreensíveis poderão ser ordenados ao importante ministério diaconal. Como também da mesma forma. Mesmo que alguém já é um diácono, ele está sendo ali observado. Se ele tem um ministério para prosseguir, Deus tem um chamado com ele de presbítero, de pastor, ele precisa também estar sendo observado e testado para saber se realmente ele está apto. Porque há uma diferença dentro da função do diácono pro presbítero, pro pastor. Imagine você levar alguém que é diácono ao presbitério e ele não sabe, ele não tem nenhuma aptidão pela palavra. Como é que ele pode ser um presbítero se não tem aptidão pela palavra? Não tem como. E infelizmente nós vamos encontrar muita gente ocupando o ministério, né? Exercendo o ministério de presbítero, de pastor, e às vezes não tem nenhuma aptidão pela palavra, sendo que a qualificação, uma das qualificações ali é apto para ensinar. Se não está apto para ensinar,
não poderia estar no ministério pastoral ou de presbítero, porque é uma regra, tá ali. Mas tem gente que não leva em consideração isso, leva para o ministério. Amanhã aquele presbítero é mandado para frente de uma congregação e a igreja está perdida. Sabe por quê? Porque o pastor daquela igreja não vai poder ensinar porque ele não tem aptidão pelas escrituras. O ensino das escrituras. Lição principal: diáconos devem ser vigilantes em questões financeiras, evitando a cobiça e demonstrando contentamento e moderação. Devem ter uma vida conjugal e familiar exemplar, estar firmes na fé em Cristo e ter uma vida irrepreensível para serem ordenados ao ministério diaconal. Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja, congresso, festividade, ou você é um profissional liberal, tá? Basta entrar em contato com a Manhãs Arte Digitais, artes a partir de R$19,90. Tem artes agora também com efeitos, como um pequeno vídeo, né? Com um efeito, um fundo musical. Você pode fazer um orçamento do preço. Ela também grava locuções para eventos. Por exemplo, vai ter uma festividade, você quer fazer aí uma gravação para colocar no carro de som, pode entrar em contato também, tá? O DDD é 21 97176 4015, é o WhatsApp dela, DDD 21 976 4015, Manhãs Artes Digitais. Faça como essas pessoas que estão aí no cartaz, né? Quem contratou, ficaram felizes, satisfeitas, você também pode ficar feliz, satisfeito. Tópico 3, para encerrar, a referência às mulheres. Esse aqui é o tópico que trata de um assunto que existe interpretações diferentes para o mesmo texto. Então aqui está mais um assunto que tem divergências, não tem um acordo, tá? Diaconisas? É uma pergunta. Aparentemente, Paulo abre uma nova seção em seu texto para se referir às mulheres. Aparentemente não, ele vai dizer da mesma sorte. E ele faz isso ainda dentro do texto que está falando ainda para diácono. E depois ele continua falando para diácono, homem, tá? Assim como havia dito da mesma sorte os diáconos, agora diz da mesma sorte as mulheres. Isso tem levado alguns eruditos estudiosos a considerarem que o apóstolo estava tratando de 3 ofícios distintos na igreja: bispos, diáconos e diaconisas. Mas o contexto imediato e imediato, contexto naquele momento e imediato, tá? Não convergem para essa interpretação, segundo a visão do comentarista, tá? Deixar isso claro. As mulheres sempre exercem um papel de alta relevância no serviço cristão, sendo sempre bem reconhecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, como na referência que faz de uma distinta mulher com o nome de Febe, que servia na igreja que estava em Cencreia, Romanos 16:1. Alguns intérpretes acreditam que se tratava de uma diaconisa. Contudo, é sabido que a referência à diaconia é feita muitas vezes no Novo Testamento em relação à função de servir. Ele fez questão de mostrar que nem sempre diaconia tinha a ver com diácono, ministério, né? E não o ofício de diácono como um cargo da estrutura ministerial. Paulo usa a palavra diáconos para se referir ao seu próprio ministério e aos de seus cooperadores. Você vê isso nessas referências bíblicas. No mesmo sentido, é feita a referência a Febe, razão que a estrutura do texto não é suficiente. Ele diz que não é suficiente. Ele também não está dizendo que não é possível. Ele só está dizendo que não é suficiente para afirmar que se tratava de uma mulher ordenada ao ministério diaconal. Precisamos entender, e aqui não é uma defesa, mas entender que ministério é prestação de serviço. Não tem a ver com liderança de igreja, tinha a ver com servir à mesa. Tratar das coisas administrativas. E é por isso que alguns eruditos entendem que se tratava de diaconisas, tá? Só para você entender. Isso não impede, naturalmente, em reconhecer e saber que as mulheres desempenham extraordinários serviços como auxiliares na obra de Deus, inclusive na assistência às pessoas enfermas e necessitadas. Em outras palavras, está sendo dito o seguinte: elas podem exercer o trabalho, mas não podem ser separadas para o ministério, certo? Porque é um ministério, é um ofício, então elas não devem ser separadas para o ofício. Elas fazem o trabalho do ofício, mas sem ser separada para o ofício. É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Qual é a lição principal? O texto não fornece evidências claras de que diaconisas fossem um cargo oficial na estrutura ministerial da igreja naquela época. As mulheres têm exercido um papel relevante no serviço cristão e são reconhecidas por seu trabalho e dedicação na obra do Senhor. Um dos problemas graves que existe nessa área é o seguinte:
nós interpretamos a palavra ministério no contexto da nossa época. Então, quando você fala de ministério, você pensa em algo tipo de pompa. Ao ministro, o ministro da Fazenda, o ministro da Justiça, e por aí vai, ministro, tá? Ou ministros também da parte, né, outras pastas que se tem dentro do governo, e aí a pessoa pensa em alguém com poder. Só que a palavra ministro na Bíblia está falando de um servo, alguém que está ali para prestar serviço. Então começou-se a olhar essa questão de ministério com um olhar para os nossos dias, com uma interpretação para os nossos dias. E aí se perde, porque na verdade é serviço. Aí vamos entender, durante toda a lição foi dito que os diáconos estão ali como auxiliares dos presbíteros. Quem dirige? Presbíteros. Quem ensina? Presbíteros ou pastores. Os diáconos auxiliam na parte administrativa. E é por isso que existe essa divergência de interpretação que nós vamos ver agora nesse próximo ponto. Esposa dos diáconos, ou seja, para o comentarista, para a nossa CPAD, está definido que o texto está tratando das esposas dos diáconos. Vamos ver? Além da interpretação de que a referência às mulheres em 1 Timóteo 3,11 seria diaconisas, há outras duas linhas de entendimento. Uma que considera que Paulo estava se referindo às mulheres em geral, e eu particularmente não acredito nisso, de forma nenhuma, tá? Que Paulo estivesse falando das mulheres em geral, tanto das mulheres dos diáconos como das mulheres dos presbíteros, porque fica muito fora de contexto, fica sem entendimento nenhum. E tem uma outra que se fala que estava se dirigindo às esposas dos diáconos. E é nessa linha que vai seguir a nossa revista, tá? Essa é a posição mais aceita em função de que a palavra grega presente no texto, ginaikas, pode ser interpretada como ou mulheres quanto como esposas. Ou seja, dá dois tipos de interpretação. Ou mulheres ou esposas. Paulo estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas equilibradas e fiéis em tudo. Aí, a Bíblia de aplicação pessoal da CPAD diz o seguinte: mulheres no texto de 1 Timóteo 3,11 pode ser uma referência a mulheres auxiliares ou a diaconisas. Pode também referir-se às esposas dos diáconos. Então, mulheres auxiliares, em geral, que estava ajudando na obra. Mulheres, tá? No caso, mulheres auxiliares ou diaconisas. Ou as mulheres dos diáconos, tá? Seja como for, Paulo esperava que o comportamento de mulheres em posição de proeminência fosse tão responsável e irrepreensível como de homens proeminentes. Isso é o que a Bíblia de estudo cronológico de aplicação pessoal diz, né? Tá aí a página dela, tudo direitinho. Então tinha três questões. Mulheres de forma geral, que eram auxiliares, que não estavam separadas para o diaconato. Mulheres que poderiam ser diaconisas, essa é uma segunda hipótese. E mulheres que eram esposas dos diáconos. O grande problema de defender a tese de esposas de diáconos é a pergunta que não pode deixar de ser feita aqui. Que eu não vou deixar de fazer essa pergunta jamais. Por que ele falou de esposa de diácono e não falou de esposa de presbítero? É irrelevante. Sinceramente, eu acho que sustentar a posição de esposa de diácono baseado apenas nessa argumentação é uma argumentação muito frágil. Porque fica sem lógica. Uma esposa de pastor, eu acho que a posição de ser esposa de pastor exige muito mais do que uma esposa de diácono nessa questão. Então fica meio fora. Porém, todavia, entretanto, no entanto, eu entendo que a igreja ela vai seguir uma visão. E se a nossa denominação, de uma forma geral, ela aceita que ali é esposa de diáconos, não tem que questionar. Então, qual é a minha palavra para você que vai dar aula? Ou você que congrega numa igreja? Se a sua igreja entende que não tem ministério de diaconisa, ótimo, siga em frente. Mas se a sua igreja entende que é possível e tem ministério de diaconisa e está baseado nesse texto, acompanhando a linha de interpretação de outros eruditos, sem problema nenhum. Nós nunca vamos chegar a um acordo aqui. Não adianta, porque não adianta. Eu não tenho como mudar a liderança de outro lugar.
Então, se você congrega num lugar onde não tem diaconisa, fique em paz. Amém. Siga o fluxo. Mas se você congrega num lugar onde tem diaconisa e tá usando a revista da CPAD, você vai dizer, olha, gente, tem 3 interpretações. Eles ficaram com esposa do diácono. Mas nós ficamos com diaconisa. Vamos continuar em paz? Vamos. E segue. Porque não adianta, não vai chegar a um acordo, vai ter problema. Aí alguém vai dizer, pastor, mas a gente tem que se posicionar. Você vai se posicionar na sua igreja. Na igreja que outro pastor dirige, você não vai se posicionar. Porque você não tem poder de tomar decisão. Lá quem manda, depois de Deus, é ele, e acabou. Mas eu congrego numa igreja que tem diaconisa e eu não concordo. Sinceramente, com todo amor, posso te falar uma coisa? Se isso está te fazendo mal, se você não concorda, e se você acha que pode se levantar contra o pastor da igreja para poder ficar debatendo com isso, eu tenho um conselho melhor para te dar. Ore ao Senhor, procure um lugar onde não tem diaconisa e vai congregar. Você vai ganhar muito mais do que ficar batendo de frente com o pastor, porque quem trata com o pastor é Deus, não sou eu e nem é você. E se você fizer isso, o que você vai arrumar para sua vida é ter a sua vida espiritual comprometida, porque Deus não te chamou para poder se levantar contra a liderança. Porque esse é um assunto que não tem consenso. O próprio comentarista deixa claro que pode ser mulheres ou pode ser esposa. A palavra usada. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá lá, ó. Essa é a posição mais aceita. Mulher do diácono, que ele tá falando. Em função de que a palavra grega presente no texto é ginaikas, que pode ser interpretada tanto como mulheres quanto esposas. E aí, eles preferem a interpretação de esposas do diácono. Porém, eu realmente fico muito preocupado. Paulo, um homem tão estudado, ia falar das esposas dos diáconos e não ia falar das esposas dos presbíteros. Fica meio vago. Mas cada igreja entende da sua forma, segue uma das 3 linhas. Ou entende que eram obreiras de forma geral, mas que não estava separada ao diaconato. Ou entende que eram esposas dos diáconos. Ou entende que eram diaconisas. Qual seja a sua linha de interpretação, a grande verdade é, isso não vai influenciar na salvação de ninguém, porque isso é serviço. Serviço não influencia na salvação. Serviço influencia no galardão. É diferente. Não me vem dizer que serviço influencia em salvação, porque não influencia. O que vai influenciar na salvação é você crer, você recebe salvação através do que Jesus fez, mas a prova de uma vida salva é uma vida transformada. E transformação tem a ver com santificação. O serviço que prestamos no reino vai ser avaliado através de premiação. Então, isso é serviço, é diferente, tá certo? Agora, se era diaconisa, se não era diaconisa, não tem consenso. Então fique em paz, tá resolvido o assunto. Quem na igreja tem diaconisa, segue a linha. Quem não tem diaconisa, segue a linha da revista normalmente. E vamos em frente. A referência de 1 Timóteo 3,11 para algumas igrejas é sobre as esposas dos diáconos. Porém, não existe um acordo sobre isso. E por isso muitas igrejas separam diaconisas. Muitas mesmo. Tem muitas Assembleias de Deus aqui no Rio de Janeiro que já tem diaconisa. Pastor, não é bíblico. Bom, não vou falar mais sobre isso, porque eu já mostrei aí as 3 linhas de interpretação e todas elas têm suas dificuldades e fragilidades, até de defender que seria as esposas dos diáconos, porque Paulo deixou de fora pessoas que teriam muito mais importância nesse caso, que seriam as esposas dos pastores de frente de igreja. Então eu acho que fica meio irrelevante. E tem mais um problema. Quando ele diz da mesma sorte, ele fala as características, as qualificações, e depois ele continua falando dos diáconos. Como assim? Então ele deveria ter terminado o texto dos presbíteros, terminado o texto dos diáconos, e se ia falar de esposa de diácono, ficar no final. Mas parece muito que ele não está falando de esposa de diácono. Porém, se a nossa denominação entende assim, e se na sua igreja é assim, siga essa linha. Não vai ficar também, não tem nenhum pecado se não tem diaconisa. Mas também eu não posso dizer que tem pecado se tem diaconisa. Conclusão. Paulo conclui suas instruções aos diáconos, enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. Veja bem que isso aqui é importante, ó. Paulo conclui as instruções aos diáconos, enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual.
Algumas pessoas usam, inclusive, o final do texto achando que aqueles que servirem bem estão em merecimento para continuar o ministério e ser um presbítero, ser um... Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma aprovação do serviço que está sendo feito. Agradável a Deus, tá? Além da recompensa no céu, olha aí o galardão. Quem dispõe a servir recebe de Deus já nessa vida uma profunda alegria interior que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições. Por isso que eu disse que servir ali tem a ver com servir. Ministério ali tem a ver com serviço. Então não tem nada a ver com salvação. Tanto é que ele diz, ó, além da recompensa no céu. Recompensa no céu aqui não tá falando de salvação, tá falando dos galardões também. Porque vida eterna é algo que Jesus conquistou e não é algo que nós merecemos. Agora, a recompensa é uma coisa que você recebe por causa de algo que você prestou. Então tem a ver com galardão, tá? Que Deus nos conceda sempre a graça de servir. Tá? Faça o melhor. Quem vai estabelecer o galardão é Deus. Então não adianta achar, não, eu tô fazendo aqui porque eu tô acumulando muitas pedras, entendeu? Muitos galardões e por aí vai. Olha, não foque nisso, que senão você vai ficar viciado em galardão, viciado em pedras, e quando vê que não, você chega lá e você pode ter uma decepção. Então, foque em fazer o melhor para Deus. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 7, 13/8/2023. Instruções sobre o comportamento na igreja. Tá? E não se esqueça, tô deixando a recomendação aí, tá? O diaconato, tá? Lembre-se que diaconato é um ministério, é algo que Deus pode chamar uma pessoa para aquele ministério, tá? Para aquele ofício, tá? E participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Tá sendo bênção para você? Indique para mais 3 pessoas, alguém da sua família, no grupo do WhatsApp. Fale. Pessoas têm falado do canal. O canal, pela bondade de Deus, tem crescido a cada dia. E você pode ser um colaborador dessa forma. Às vezes você fala, pastor, eu não posso colaborar com Seja Membro, queria, mas não posso. Então colabore divulgando o canal. Também, você já deixou o seu like nesse vídeo de hoje? Deixa o like. Deixa o seu comentário de que lugar você está assistindo, o que você achou dessa aula. Não deixe de falar aí não, tá bom? Você já é inscrito? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso. Vamos orar, é nessa hora que eu apresento as causas nas mãos do Senhor. Eu tenho esse caderno que eu tenho registrado alguns pedidos de oração. Não são todos, mas simbolicamente ele está representando todos os pedidos de oração feitos aqui no canal. Tá? Eu peço oração pela minha vida, pela vida da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Nós precisamos. Nós temos aí causas também para Deus poder. Uma delas é na nossa vida ministerial, no meu ministério, tá? Eu falo nossa porque ela faz parte da minha vida também. Nossa vida ministerial, Deus sabe que nós precisamos aí de uma resposta, tá? Também pela saúde dela, porque o inimigo ele se levanta, mas Deus ele é poderoso. Então vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa aula de Escola Bíblica Dominical, dessa vez falando aí, Senhor querido, sobre as qualidades essenciais, importantes para o ministério do diácono, o ministério diaconal, ou para o diácono. Senhor querido, eu quero pedir em primeiro lugar que o Senhor possa usar os professores ou as professoras, Senhor querido, Senhor amado, nessa aula, com a autoridade do Teu Espírito Santo. Que seja uma aula, Senhor querido, esclarecedora, que seja uma aula edificante, que seja uma aula, Senhor, que traga, Senhor querido, conhecimento e entendimento, e que haja aplicação do Teu Espírito Santo no coração, tanto dos professores que estão estudando, como também dos alunos que irão estudar, ou de algum aluno que está aqui também assistindo, Senhor. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um em Tuas mãos. Te peço que não deixe os professores desistir, parar, desanimar. Dá força para eles, Senhor. Dá ânimo. Dá graça para eles irem em frente. Quero colocar em Tuas mãos cada pedido de oração apresentado aqui no canal. Senhor, representando esses pedidos está esse caderno. Eu entrego, Senhor querido, cada causa. Seja causa na justiça, para aposentadoria, de alguma, Senhor querido, de alguma questão, Pai querido, financeira.
sejam também questão, Senhor querido, financeira a nível de desemprego, pedindo uma porta de emprego, pedindo ao Senhor também por causas em relação à libertação do marido, da esposa, do filho, da filha, vida nas drogas, vida, Pai querido, no tráfico, vida, Senhor querido, Senhor amado, no alcoolismo, ó Deus querido, na prostituição. Eu não sei qual é a situação, ó Deus querido, mas o Senhor pode salvar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode transformar. Peço também por esse casamento que precisa de restauração. Quem sabe esse marido foi embora, essa esposa foi embora, mas ainda, Senhor, há uma solução para ser realizada. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha entrar nessa causa em questão. Eu peço, Senhor querido, que o Senhor possa restaurar esse casamento. Quem sabe, Senhor, o marido e a esposa ainda estão morando juntos. Ó Deus querido, ajuda eles. Estão em conflito, estão em crise, estão pensando em separação. Ó Deus, entra com a tua provisão, entra com a tua ajuda. Usa pessoas que estão preparadas e foram chamadas para esse ministério para poderem ajudar, Senhor, essas famílias. Ó Deus, toma esse pai, essa mãe que não sabe o que fazer com esse filho ou essa filha, ó Deus, ajuda eles, dá sabedoria. Eu apresento, Senhor, cada causa, cada problema, cada necessidade. Eu apresento os inscritos do canal, que o Senhor possa fazer com que o canal possa crescer. Toca no coração, Senhor, das pessoas, porque é uma forma de mais vidas serem alcançadas. Ó Deus, também os membros do canal, que o Senhor venha abençoar suas vidas, retribuir, Senhor querido, Senhor amado, eles estarem aí, Senhor querido, da maneira que podem, abençoando meu ministério de ensino. Eu entrego em tuas mãos cada vida, cada necessidade, cada problema, cada causa. Ó Deus, continua nos abençoando, nos agraciando, nos fortalecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer você que ficou até agora e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Eu quero fazer 2 avisos rapidamente aqui para você, ó. Esse e-book aí digital em PDF, o perdão, eu sempre... Porque a tela aparece invertida justamente para as letras aparecerem certas quando eu coloco alguma coisa aqui, ó. Se a tela tivesse normal, eu não teria como mostrar a revista desse jeito. Ela aparece invertida, então eu tenho que inverter a tela. Então, na verdade, quando eu aponto... Eu tô apontando para cá, mas eu tô apontando realmente para o lado que tá aí o anúncio. Só que como a tela tá invertida, eu tenho que fazer o contrário. É por isso que sempre eu aponto, acabo apontando errado. Então, Perdão entre Casais é um PDF, não é um livreto. Não tem, não vai chegar o material para você impresso, mas você pode imprimir, pode encadernar, tá bom? O Perdão entre Casais não serve só para casais, serve também para pessoas que querem aprender sobre os benefícios do perdão. Então, você, se quiser, pode adquirir. O link tá na descrição do vídeo, também tá lá na aba comunidade. É claro, tá bem lá embaixo, porque eu não fico toda hora anunciando, tá? Mas você vai encontrar aí, tá? E o segundo anúncio que eu quero fazer é você estar em oração e também que se quiser participar da lista de espera do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você vai aprender a estudar a Bíblia por métodos. Saber o que você está procurando na Bíblia para poder aprender. Porque muitas pessoas ficam desinteressadas do estudo bíblico porque não tem a menor ideia, não entende o que o texto diz, porque não sabe por onde começar. Então, esse curso vai te auxiliar nisso e vai te ajudar bastante. Você que é um professor, uma professora, você que é um membro, não tem problema. Esse curso é para qualquer pessoa. Ele não vai tratar em si de ensinar você a pregar, mas vai trazer para você a condição de ensinar você a como estudar a palavra e também ter uma compreensão. Futuramente nós pensamos sim em lançar um curso com um pouco mais de conteúdo sobre interpretação bíblica, que também está dentro dessa área aqui, mas um pouco além, e também pregação. Aí é um outro trabalho que vai demandar um outro tempo, mas a gente chega lá para a glória de Deus. Então eu deixo essa recomendação aí. O link tá na descrição se você quiser participar do grupo do WhatsApp de espera, lista de espera. Pastor, o que tem nesse grupo? Você vai ficar esperando para ser comunicado. Pode ser que uma hora ou outra eu coloque uma publicação sobre o assunto, mas não é um grupo que você vai ficar recebendo mensagens toda hora. Não tem isso, não é um grupo, inclusive, aberto para colocar mensagens lá, tá? Então, nesse momento, nós vamos estar orando e agradecendo a Deus. E eu te agradeço aí por ter estado até agora, tá? Eu vou dar a benção apostólica. Na próxima tela, a recomendação dos vídeos. E nos encontramos na próxima lição, se assim o Senhor permitir. Que o Senhor
Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor, e todos digam amém!